desligar aqui um pouquinho, porque está fazendo muito barulho na câmera. Então é o seguinte, eu vou colocar um IP aqui, certo? Imagine que eu sou um técnico, um administrador de redes e peço para vocês técnicos, certo? Criarem duas sub-redes a partir dessa rede que eu vou colocar agora, certo? Então a rede é essa aqui, ó. Vou até utilizar um IPzinho bem conhecido padrão, 168, né? 9268, certo? Vou botar maior. Se precisar dar zoom para ver aqui melhor, certo? Vou botar aqui ponto 12, certo? 12.0/24, né? Então barra 24 é classe C, né? Beleza? Se eu tiver barra 23, aí é classe B, barra 22, classe B, sabe? Então vamos focar só na classe C. A partir de barra 24, classe C. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, a partir dessa rede eu quero, imagine que eu, administrador de rede, peço para vocês, ó, eu quero duas sub-redes a partir dessa rede aqui. Quero que você segmente usando o VLSM. Toda vez que eu falo, use VLSM, eu quero que você faça o quê? Segmente a rede com uma economia de IPs, certo? O VLSM é para quê? Para economizar IPs o máximo possível, certo? Então, se eu peço, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, eu vou colocar 16 hosts, eu quero 16 hosts, certo? Na sub-rede, de acordo com essa rede proposta, e eu quero outra sub-rede, certo? Eu quero duas de 80 hosts, certo? Eu quero uma sub-rede de 16 hosts e outra de 80 hosts, certo? A partir dessa rede. Então isso aqui é uma continuação, certo? Primeiro eu posso fazer essa daqui, certo? Eu posso criar essa sub-rede e depois, continuando, né, nessa mesma rede, eu crio essa outra sub-rede aqui, beleza? Lembrando, uma é a continuação da outra, beleza? Se eu quisesse, eu poderia fazer ao contrário, beleza? Poderia fazer 80 primeiro e depois 16, tranquilo, né? Mas como eu coloquei 16 primeiro e depois 80, vamos seguir essa ordem, certo? Como é que a gente inicia, né, esse cálculo? Primeiro, a gente tem que saber qual o endereço de rede, né, dessa sub-rede que eu estou iniciando, beleza? Vamos lá. De acordo com essa rede aqui que eu coloquei, 192.168.12.0, qual o endereço de rede que eu posso utilizar? É o primeiro, né? Então qual seria esse? 192, né? 92.68.12. O primeiro é qual? 0, né? Exato. O primeiro é esse aqui, já pego isso aqui como referência e dá 0. Então agora, qual o número de hosts de acordo com a minha tabela do VLSM eu vou utilizar para fazer esse cálculo? Eu não vou pegar 16 e já colocar aqui na minha sub-rede, não. Então eu tenho que me basear nessa tabela aqui, certo? Então eu tenho que analisar aqui 16, certo? Só que eu tenho 16 hosts, né? 16 IPs para 16 máquinas prováveis, né? 16 dispositivos que vão pegar esses hosts, né? Vão pegar esses IPs. Eu tenho 16, eu quero 16, só que eu tenho, além desses 16, eu tenho um endereço de rede e o de broadcast, lembra disso? Então não são só 16, né? Para eu analisar. São 16, mais um dá 17, mais outro que dá 18, né? Exatamente. Então eu tenho um 18, né? 16 mais aqueles dois ali. Então 16 mais aqueles dois vai dar 18, né? 18 cabe em qual número de hosts aqui? Cabe em 16? Não, né? Se fosse 14 ali, hosts, daria 16? Dá. Se fosse 14 aqui, 14 hosts. Dá em 16, 14 hosts? Dá. Exato. É 14 mais aqueles dois endereços, né? E o broadcast dá 16 e dá no limite mesmo, né? Dá a conta certa. Beleza? Lembra disso, né? Às vezes a gente pode se confundir, 16, já é 16 hoje, então já pega 16 aqui, certo? Mas não, lembra da rede e de broadcast, beleza? 16 aqui, ó, vou pegar a referência desse 16, certo? 16, não, 16 não, foi mal, né? 32, exato. 32, certo? 32. Então 32 hoje eu vou colocar ali na minha sub-rede, certo? Como é que eu faço isso? Eu começo contando a partir do 0. O 0 é o meu primeiro número que eu vou contar. Não vou contar a partir de 1, certo? Conta a partir
do 0, que é onde inicia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 0 e contar 16 vezes, certo? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 16 vezes. Então se eu fizer isso, dá quanto? Qual vai ser o meu último endereço a ser utilizado? Você falou 17? Não, vai ser 15, né? Eu comecei com 0, ó, 0. Se eu começasse com 1, aí seria realmente 32 no caso, né? Eu estou usando 32, lembra disso? Beleza? São 32 rostos. Eu não pego esses 16 rostos e somo aqui. Eu falei 16, foi? Não, né? 32, certo? Então é o seguinte, eu começo a partir desse 0 aqui, certo? Estou utilizando quantos rostos? 32. Então eu somo 0, né? Mais 32 vezes, né? Conto 32 vezes. Vai dar qual vai ser o meu último endereço ali? Contando 32 vezes. 31. Esses sem número a partir do 0. A partir do 0, 0. 2, 1 lá. Não, a partir do 0 eu conto 32 vezes, né? 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5, até dar 32 vezes. Como o colega falou aqui, né? O último endereço vai ser 31. Né? Se quiser contar nos dedos, vocês contam que o último vai ser 31, total. Aí a dica que eu dou, por quê? Porque a gente não iniciou com 1. Se a gente tivesse iniciado com 1, realmente o último seria 32, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar 32 realmente. Mas como eu iniciei com 0, é como se eu tivesse antecipado, né? A contagem, porque começou com 0. Então, o meu broadcast vai ser esse aqui, ó. 2, 68, 12.31. Uma dica para vocês nunca errarem, se lembrarem de fazer dessa forma, certo? Então, em vez de eu estar contando ou quebrando alguma cabeça, né? O que é que a gente faz, né? O endereço de rede mais o número de rostos lá, que foi escolhido, né? 82, vai dar 32, né? Nesse caso, 0 mais 32, 32. Menos 1, por que menos 1? Porque eu comecei a contar com 0, né? Eu antecipei, então por isso que eu dou esse menos 1 aí, ó. Menos 1 para ficar igualado. Então, aqui dá 31, certo? Se você fizer toda vez esse bizu, você nunca vai errar, certo? Tranquilo? A broadcast aqui, também no final. E agora, quem seriam meus IPs válidos? São todos menos quem? Os IPs válidos. Endereços válidos e IPs válidos. Quem lembra? É todo mundo menos 2 endereços aí. Exatamente. Todos menos o de broadcast e menos o de rede, certo? Quem são eles? Vamos ver aqui. 92, 12.30. Vamos lá. É de quanto a quanto? Os IPs válidos. Eu quero saber de tanto a quanto. Vai ser todos menos esse e menos esse. Qual seria? Alguém? Vamos lá. Todos menos esse e esse. Então, vamos lá. Eu não vou contar nem com esse nem com esse. Beleza? Nem rede nem broadcast. Depois de 0 é quem? Beleza. Então vai ser meu primeiro IP válido. Qual vai ser o último? IP válido. Qual vai ser o último IP válido? Oi? 31 é IP válido ou não? Em broadcast, então não é válido, certo? É IP já reservado, definido. É 30, exato. Então vai de 1 a 30. Então eu tenho aqui, ó, de 1 a 30 IPs para eu distribuir para essa minha subrede, certo? IPs válidos, IPs que vão ser direcionados para a máquina de fato, ao dispositivo de rede, certo? Esses aqui você não pode, certo? Lembrando que não pode ser atribuído a nenhum dispositivo de rede, já são endereços reservados, certo? E, bom, basicamente isso. Agora, qual seria a minha máscara, né, de subrede? Qual seria a minha máscara de subrede? É só seguir a tabela, ó. Se eu usei, deixa eu apagar aqui. Se eu usei 32 hoje, certo? Que ela é barra 27, né? Na máscara é 224. Qual seria? Exatamente, aí vai ser 224 aqui, no meu último octeto. Então, repito, 255, 255, 255. Ponto 224, certo? Lembrando que, como é classe C, né, só modifica o último octeto. É por isso que a gente fez a tabelinha que só modifica o último octeto. Beleza? Então, continuando,
certo? Esse aqui é a